Meu nome é Thiago, seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso Prime. Se você gostar desse vídeo, curte, comente e compartilhe. Desde já, agradeço. Da série de vídeos Bibliologia, o tema de hoje é manuscritos da Bíblia. E para resumir o vídeo de hoje, vou falar sobre texto recebido, texto crítico, texto majoritário, Vulgata Latina, Septuaginta e outros manuscritos, no qual a Bíblia foi confeccionada. A Bíblia que temos hoje, especialmente. Nota: antes de começar, é importante lembrar que os textos originais da Bíblia não existem mais. O que existe são cópias dos originais que foram compiladas durante séculos, preservando assim o conteúdo dos textos originais da Bíblia. Texto recebido se refere somente ao Novo Testamento, também chamado de textus receptus, que significa texto recebido em latim. É uma edição do Novo Testamento grego compilada por Erasmo de Roterdã no século XVI. Foi baseado em manuscritos gregos disponíveis na época e foi amplamente utilizado como a base para as traduções da Bíblia em várias línguas, incluindo a Bíblia do Rei Tiago. O Textus Receptus é considerado uma das principais tradições textuais do Novo Testamento. Alguns dos principais manuscritos utilizados pelo texto recebido incluem o Codex Bezae, não sei se estou pronunciando corretamente, se não, me perdoe, o Codex Alexandrinus, o Codex Vaticanus e o Codex Ephraimi Scriptus. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas a escrita está aí na tela para vocês lerem. O texto recebido não se baseou em manuscritos tão antigos quanto os utilizados em edições críticas posteriores do Novo Testamento. O texto recebido não se baseou em manuscritos tão antigos quanto os utilizados em edições críticas posteriores do Novo Testamento. Agora vamos falar de texto crítico. Se refere também ao Novo Testamento. O texto crítico é uma abordagem técnica para a análise e reconstrução do texto original de um documento antigo, como a Bíblia, por exemplo, que é o tema principal aqui. Envolve o estudo e comparação de diferentes manuscritos e variantes textuais para determinar qual leitura é mais provável de ser a original. Os estudiosos do texto crítico utilizam uma variedade de critérios, como a antiguidade e a qualidade dos manuscritos, para avaliar as variantes e chegar a uma versão mais precisa do texto original. Essa abordagem visa fornecer uma base sólida para as traduções e estudos bíblicos, buscando reconstruir o texto original o mais próximo possível do seu estado original. O texto crítico do Novo Testamento é baseado em uma ampla variedade de manuscritos gregos antigos. Alguns dos manuscritos mais importantes e influentes incluem o Codex Sinaiticus, não sei se eu pronunciei corretamente, Sinaiticus, o Codex Vaticanus, o Codex Alexandrinus e o Codex Bezae. Além disso, existem muitos outros manuscritos, fragmentos e citações dos pais da igreja que são levados em consideração pelos estudiosos do texto crítico. Agora vamos falar do texto majoritário, também referente ao Novo Testamento. O termo texto majoritário refere-se a uma técnica textual que busca reconstruir o texto original do Novo Testamento com base na maioria dos manuscritos disponíveis, sejam mais antigos, sejam mais recentes. A ideia por trás do texto majoritário é que, considerando que a maioria dos manuscritos concordam em uma determinada leitura, essa leitura é mais provável de ser original. Portanto, busca uma leitura que seja amplamente atestada por todos os manuscritos disponíveis.
Essa abordagem contrasta com outras teorias textuais, como o texto crítico, que dão mais peso aos manuscritos mais antigos. O texto majoritário se baseia em uma ampla variedade de documentos manuscritos do Novo Testamento que foram preservados ao longo dos séculos, não importando a idade desses manuscritos. Esses manuscritos incluem tanto manuscritos gregos quanto versões antigas em outras línguas, como o latim, o siríaco e o copta. Alguns dos manuscritos mais importantes utilizados na construção do texto majoritário incluem o texto bizantino, representado por manuscritos como Codex Alexandrinus e Codex Vaticanus, o texto cesareu, o texto ocidental e o texto alexandrino. Esses manuscritos, juntamente com muitos outros, são examinados e comparados para determinar a leitura mais comum e amplamente atestada. Agora vamos falar do texto masorético. Se refere somente ao Velho Testamento. O texto masorético é a versão do Antigo Testamento hebraico que se tornou a base para a maioria das traduções modernas da Bíblia hebraica. Ele é chamado de masorético porque foi preservado e transmitido por uma família de escribas judeus conhecidos como masoretas, que trabalharam entre os séculos 7 e 10 depois de Cristo. O texto masorético inclui o texto hebraico original, bem como notas e marcações chamadas de Masorá, que fornecem informações sobre a pronúncia, a entonação e a tradição de leitura do texto. Essa versão do Antigo Testamento é altamente valorizada por sua fidelidade e precisão na preservação do texto hebraico. Esses manuscritos incluem pergaminhos e fragmentos que foram copiados ao longo dos séculos por gerações de escribas. Embora não exista um manuscrito completo do texto masorético, os manuscritos mais antigos e importantes que serviam como base para sua formação incluem o Códice de Alepo, o Códice de Leningrado e outros manuscritos encontrados em cavernas do Mar Morto, como o manuscrito de Isaías, os manuscritos de Qumran, referente ao Velho Testamento. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de documentos antigos, incluindo textos bíblicos e não bíblicos, descoberto entre 1947 e 1956, nas proximidades do Mar Morto, na região de Qumran, próximo à Cisjordânia. Esses manuscritos são compostos por fragmentos e rolos de pergaminhos contendo textos em hebraico, aramaico e grego. Eles incluem cópias de livros do Antigo Testamento, como o livro de Isaías, Salmos e Deuteronômio, bem como textos apócrifos e escritos sectários que refletem a vida e as crenças de uma comunidade judaica do período do Segundo Templo. Septuaginta se refere somente ao Velho Testamento. A Septuaginta é uma tradução grega do Antigo Testamento hebraico. O termo Septuaginta significa 70 em latim, referindo-se à tradução feita por 70 ou 72 sábios judeus. A tradução da Septuaginta foi realizada entre os séculos 3 e 1 a.C. e foi amplamente utilizada pelos judeus de língua grega e pelos primeiros cristãos. Além de ser uma tradução, a Septuaginta também inclui alguns livros adicionais que não fazem parte do cânon hebraico, como os livros deuterocanônicos. A Septuaginta teve uma influência significativa no desenvolvimento do pensamento cristão e judaico. A Vulgata Latina é uma tradução da Bíblia para o latim, atribuído principalmente a São Jerônimo, no final do século IV d.C. Ela se tornou uma versão padrão da Bíblia para o catolicismo romano por muitos séculos. Essa tradução desempenhou um papel fundamental na disseminação e preservação da Bíblia durante a Idade Média e teve uma influência significativa na língua e na cultura latina. A Vulgata Latina foi baseada em diferentes manuscritos hebraicos e gregos disponíveis na época em que foi traduzida por Jerônimo. Para o Antigo Testamento, Jerônimo utilizou vários manuscritos hebraicos, como Exapla, de Orígenes, que era uma edição crítica do Antigo Testamento em grego. Para o Novo Testamento,
Jerônimo utilizou vários manuscritos gregos, como o Codex Vaticanus e o Codex Sinaiticus. Além disso, Jerônimo também consultou outras versões latinas existentes na época. Já o texto siriaco refere-se a uma antiga tradução da Bíblia para o idioma siriaco. O siriaco foi amplamente utilizado nas comunidades cristãs do Oriente Médio, especialmente na Síria e na Mesopotâmia, durante os primeiros séculos do cristianismo. Existem várias versões do texto siriaco, sendo a Peshita a mais conhecida e utilizada. O texto siriaco é valorizado por sua fidelidade ao texto original, bem como por seu valor histórico e cultural para as comunidades siriacas. Ele desempenhou um papel importante na preservação e disseminação das escrituras nas comunidades cristãs do Oriente Médio. Peshita se refere também ao Velho Testamento. A Peshita é uma antiga versão do Velho Testamento em aramaico, que é a língua que Jesus e seus discípulos falavam. A palavra Peshita significa simples ou comum em aramaico. Acredita-se que a Peshita tenha sido traduzida diretamente do hebraico para o aramaico, e é uma das versões mais antigas e importantes do Velho Testamento. A Peshita é amplamente utilizada por comunidades cristãs de língua siriaca, como a Igreja Ortodoxa Siriaca e a Igreja da Assíria do Oriente. Ela é valorizada por sua fidelidade ao texto hebraico original e por sua importância histórica e cultural para as comunidades siriacas. A Peshita é baseada em manuscritos antigos em aramaico, que são conhecidos como manuscritos Peshita. Esses manuscritos não são tão numerosos quanto os manuscritos gregos do Novo Testamento, por exemplo, mas ainda são considerados importantes para o estudo do Velho Testamento. Os manuscritos Peshita incluem cópias de livros individuais do Velho Testamento, como o Pentateuco, os Profetas e também os Escritos. Além disso, a Peshita também tem influências de outras versões do Antigo Testamento, como a Septuaginta grega e a Vulgata latina. É importante ressaltar que a Peshita é uma versão do Velho Testamento em aramaico e não inclui os livros apócrifos. Agora vamos tratar de alguns manuscritos importantes, começando pelo Novo Testamento. Existem muitos manuscritos antigos do Novo Testamento que foram preservados ao longo dos séculos. Alguns dos manuscritos mais importantes incluem o Codex Sinaiticus, um manuscrito grego do século IV que contém grande parte do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. O Codex Vaticanus, outro manuscrito grego do século IV que também contém grande parte do Antigo e do Novo Testamento. Papiro de Chester Beatty, uma coleção de papiros do século III que inclui fragmentos de vários livros do Novo Testamento. Papiro de Bodmer, outra coleção de papiros do século III que inclui importantes fragmentos do Novo Testamento, como o papiro de Bodmer do século II, que inclui o Evangelho de João, e o papiro de Bodmer do século XIV ao XV, que inclui as cartas do apóstolo Paulo. Esses são apenas alguns exemplos de muitos manuscritos que existem, cada um com a sua própria importância e contribuição para a pesquisa e estudo do Novo Testamento. Com relação ao Velho Testamento, existem vários manuscritos antigos do Velho Testamento que foram preservados ao longo dos séculos. Alguns dos manuscritos mais importantes incluem os manuscritos do Mar Morto, descobertos entre 1947 a 1956. Os manuscritos do Mar Morto incluem cópias de quase todos os livros do Velho Testamento. Os manuscritos mais famosos são os manuscritos de Isaías, que são cerca de 1000 anos mais antigos do que qualquer outro manuscrito conhecido até hoje. O Codex de Lenigrandenses, um manuscrito hebraico completo do século XI a.C., que é a base para o texto masorético do Velho Testamento. O Codex de Alepo, outro manuscrito hebraico completo do século X a.C., que também é importante para o estudo do texto masorético. A Septuaginta, uma tradução grega do Velho Testamento que foi produzida entre os séculos 3 e 1 a.C. Existem vários manuscritos gregos da Septuaginta, sendo o Codex Vaticanus e o Codex Alexandrinus os mais conhecidos. Esses são apenas também alguns exemplos dos manuscritos do Velho Testamento que existem. Cada um deles desempenha um papel importante
na pesquisa e estudo do texto hebraico e das traduções antigas do Velho Testamento. E a conclusão desse vídeo é a seguinte: embora não tenhamos os textos originais do Novo e do Velho Testamento, temos uma grande quantidade de manuscritos antigos que são cópias dos originais que foram preservados ao longo dos séculos. Esses manuscritos foram comparados e estudados para determinar a autenticidade e a precisão dos textos bíblicos. Os estudiosos utilizaram métodos como crítica textual para analisar e comparar os diferentes manuscritos a fim de reconstruir o texto original de forma mais precisa possível. Embora exista algumas variantes textuais, a grande maioria das diferenças é insignificante e não afeta a mensagem geral da Bíblia. Em suma, os manuscritos da Bíblia são considerados confiáveis e fornecem uma base sólida para o estudo e interpretação das Escrituras. Mas, acima de tudo, o Espírito Santo preservou e tem preservado a Bíblia, criando, controlando, sustentando os eventos e as pessoas, especialmente os escritores, editores, revisores e eruditos da Bíblia, no decorrer da história humana, para preservar e transmitir a palavra de Deus até Jesus voltar. É como disse o profeta Isaías acerca do Velho Testamento: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E também como disse o apóstolo Pedro acerca do Novo Testamento: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau.